Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, hoje eu vou falar sobre a Lei do Teto de Gastos Constitucional e sobre a fala do ministro Paulo Guedes a respeito do 14º salário. Vamos lá, continuando o assunto, foi veiculado na sexta-feira no jornal Informe Brasil, né? O editor-chefe é o Jefferson Brandão. Ele veiculou uma informação a respeito, né, da resposta do ministro Paulo Guedes a respeito do 14º salário. Antes de falar isso, antes de comentar sobre o assunto, vou me referir aqui a você que está assistindo esse vídeo e que ainda não é inscrito no canal. Clica aí no botão se inscrever, se possível ativa as notificações, dá um curtizinho também, porque isso acaba mostrando para o YouTube que o assunto ele é relevante e propagando para mais pessoas que de fato estão precisando de uma informação aí correta a respeito do tema atual, ok? Vamos lá. É o seguinte, o que é essa lei de teto? Essa lei do teto dos gastos constitucional. Essa lei do teto dos gastos, isso foi aprovado no governo Temer, certo? E o que acontece? Ele diz o seguinte: olha, se o governo ele arrecada 100, ele não pode gastar 200. Se ele arrecada 150, ele tem que gastar, né? Ele só pode se comprometer até aqueles 150 ali. Isso é um valor simbólico, claro, porque o governo ele arrecada na casa dos trilhões e gasta também na casa dos trilhões, entendeu? Então o que acontece? Como existe, né, dentro das nossas casas, a gente não vai se comprometer. Continuando, como existe dentro das nossas casas, a gente não vai comprometer mais do que a gente ganha. Se você ganha um salário mínimo de 1.045, você não vai comprometer, né, R$2.000. Por quê? Porque você sabe que você vai se endividar. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Esse tema a respeito dos gastos do governo, vou aqui explanar aqui para vocês aqui rapidinho. Vamos lá. O governo federal ele tem um custo com folha de pagamento dos servidores federais, ele tem um custo com a previdência, tem um custo com saúde, educação, infraestrutura, economia, ou seja, são várias despesas que o governo federal tem. Então, essa questão do 14º salário é uma medida que, digamos assim, ela poderia se enquadrar nos 20% que o governo federal tem do valor total, né, da dívida pública, dos gastos públicos que o governo tem. 80% fica comprometido só para pagar despesas e 20% que é para poder manter os benefícios sociais e também para poder fazer investimento nessa parte de infraestrutura. Então vamos lá. Para o governo aprovar isso, ele precisaria se comprometer, certo? Esse ano, devido à situação da pandemia, o governo já pediu uma liberação do Congresso Nacional para a questão da aprovação da antecipação do 13º e também para a questão do auxílio emergencial, certo? O que acontece? O auxílio emergencial mesmo já foram mais de 57 milhões, né, de pessoas contempladas por esse valor, por esse dinheiro. Da onde que está saindo tudo isso? O governo está se endividando, entendeu? E todo mundo sabe que a conta chega e ela chega para a gente mesmo. Quem vai pagar somos nós, sou eu, você, todo mundo. Seja ela por aumento de gasto da conta de luz, aumento do gás de cozinha, que eu espero que não aumente, mas pode vir aumentar, aumento da água, enfim, né? Aumento do combustível também, entendeu? Ou seja, tem várias possibilidades que pode vir a acontecer o governo pegar esse dinheiro de volta que eles gastaram, né? Que eles jogaram na economia, digamos assim. Então, essa questão, voltando aqui sobre a fala do ministro, ele disse o seguinte: não podemos descumprir a lei do teto de gastos.
entendeu? Ou seja, se tem uma lei que ela estipula que o governo federal não pode comprometer mais do que arrecada, como é que o próprio governo ele vai chegar e vai descumprir para correr o risco de sofrer um processo de impeachment, como a ex-presidente acabou sofrendo, tendo um dos motivos causadores? Primeiro foi impopularidade, segundo foi essa situação da irresponsabilidade fiscal, né, que ficou conhecido como uma pedalada. Então o governo, em momento algum, né, tenho certeza que não tem interesse em cair nisso aí. Como o pessoal costuma dizer, né, um jabuti é umas pegadinhas que às vezes pode acontecer, se ele querer fazer isso aí, né, para tornar seu governo popular, ele pode acabar se prejudicando. Então tenho certeza que não vai ser dessa forma. Então, mas existe uma maneira que isso seja aprovado, que não prejudique o próprio governo, certo? Que abra a possibilidade real de você ser contemplado, entendeu? E eu vou falar sobre isso se você continuar aí no vídeo até o final, certo? Continuando, de onde sairia esse dinheiro, né? Esse dinheiro, como se trata de um dinheiro dinheiro do governo federal, ele sairia da União, certo? Sairia do governo federal, entendeu? Apesar que até o momento, até o presente momento, eu ainda não vi falando especificamente de qual fundo sairia, porque todo projeto de lei ele tem que ter esse tipo de regulamentação, né? Olha, nós vamos liberar aqui tantos milhões para determinado setor, vai sair desse fundo aqui, certo? Geralmente funciona assim, né? Dessa vez eu não vi, sinceramente eu não vi, porém tem a possibilidade do presidente da República editar uma medida provisória que já passa a valer já de imediato. Só que o que acontece, pessoal? Eu sinceramente acredito que seja prematuro a gente estar tratando sobre a questão de 14º agora. Nós estamos em agosto, ainda falta 4 meses para findar o ano, certo? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. 4 meses para findar o ano, mas prematuro está sendo tratado esses assuntos agora. Vamos deixar isso para frente, vamos agora tratar sobre a questão da margem dos 5%. O que acontece? Vamos lá, vamos falar aqui de números. Vou falar aqui de números. É muito dinheiro, viu, pessoal? É muito dinheiro, viu? Eita, a gente vê aqui, ó, o custo da aprovação, do custo do pagamento do 14º salário, ele está na casa dos ele está na casa dos 45,7 bilhões de reais. Ou seja, para aprovar o 14º, todos os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, pessoas que recebem auxílio reclusão, pois sabia que essas pessoas também serão contempladas? Então, todas essas pessoas que dependem, né, da Seguridade Social passaria a ter direito a esse 14º salário. Então seria aí um impacto direto de 45,7 bilhões dos cofres do governo, certo? Perante isso, a gente tem uma medida que não vai sair R$1 dos cofres do governo, em contrapartida vai sair no bolso dos bancos, certo? Vai injetar aí na economia aproximadamente 145 bilhões, isso por baixo, só contando aposentado e pensionista. A gente fez esse cálculo aqui, sem contar os servidores SIAPs, servidores federais, 145 bilhões de reais que injetaria na economia. Ou seja, vamos aqui fazer aquela continha, né, de 1 mais 1. Se você não tem para você pagar, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro você libera o crédito para você ter da onde você vai arrecadar, e depois você vai e aprova a questão do 14º. Entendeu? Então vamos lá. A prova edita-se a medida provisória, que está na mão do presidente, está na mão do Congresso. O Congresso botou o pé em cima, engavetou, entendeu? E agora a gente está fazendo um apelo ao presidente da República para que ele atenda aos anseios da sociedade, certo? Dos eleitores dele. Tem um projeto muito legal aí que outro canal está fazendo, muito interessante, né? Muito interessante, muito promissor também, que vai trazer uma certa visibilidade para os aposentados, entendeu? As pessoas que de fato têm interesse e que precisam desse valor também. Então vamos lá. 145 bilhões que injetaria diretamente,
Isso de uma semana para outra, de um mês para outro praticamente, né? Injetaria esses valores na economia. Então a gente precisa, pessoal, nós precisamos levantar o couro a respeito da margem dos 5%. Os senadores, os deputados, o Congresso, né, no Congresso no modo geral, infelizmente não está havendo uma certa urgência nessa pauta no momento. Então a gente agora está apelando para que o nosso presidente, para que o presidente da nação, o chefe da nação, ele atenda os anseios dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos federais também, certo? Só que para a gente recapitular o que eu falei aqui no vídeo, eu falei sobre a lei do teto de gasto constitucional, ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Falei sobre a fala do ministro Paulo Guedes, que ele falou que não tem interesse, e que não é nem que não tem interesse, que não vai descumprir a lei. Falei a respeito da exceção, existe sim uma exceção para poder descumprir essa lei? Existe, né? Porém essa exceção já houve esse ano, então o governo não vai solicitar isso de novo. Falei também de onde sairia esse dinheiro, né? Esse dinheiro sairia da União. Falei também se esse é o momento certo, 17 de agosto, esse é o momento correto da gente estar falando sobre a questão do 14º, entendeu? Eu acredito que seja prematuro, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, aprova a primeira margem, depois a gente aprova essa questão do 14º salário. Se alguém, né, talvez pensar assim, você está sendo hipócrita, está querendo que aprove aí a margem, porque você vai ganhar. Não é, sinceramente, não é bem por aí. Eu, particularmente, eu comprei, sinceramente, e compro essa briga do 14º salário. Só que o que acontece, a gente não pode cobrar uma coisa sem embasamento. Quando o filho geralmente vai pedir à mãe, minha mãe, compre um presente para mim, em primeiro lugar, ele tem que ser um bom menino. Se me permite a analogia, ou seja, ele tem que fazer por merecer. Então, para que seja aprovado o 14º, tem que ter um local de onde será tirado esse dinheiro, certo? E aí, digamos assim, a saída, né? A chave do sucesso, que só depende do presidente ele rodar e assinar a questão da margem, aprovando, libera esses valores aí, 145 bilhões entraria diretamente, isso logo rapidinho na economia, fora os valores que iriam se perpetuando, né, que eu acredito que seria injeção de mais ou menos 350 a 400 bilhões, né, em um prazo de 3 meses, ou seja, antes mesmo da própria medida provisória ela caducar, né, que tem um prazo de validade de 4 meses, antes mesmo dela ser caducada, injetaria mais ou menos 350 bilhões na economia e, consequentemente a isso, a aprovação do 14º salário por medida provisória também, para não ter a necessidade de depender do Congresso, porque aí acaba demorando muito o processo. O presidente da República assina, né, decreta isso lá para novembro, porque uma parte paga em novembro, outra parte paga em dezembro. Um abraço, todos os aposentados aí vão estar com dinheiro da margem, todos os aposentados vão estar com 14º, né, uma parte em novembro, uma parte em dezembro. O comércio, a economia, é o que eu costumo dizer bastante, ela já está começando a retomar, porém em passos lentos, né? Passos de tartaruga, bem devagarzinho. Aí tem agora uma medida para poder travar, digamos assim, né? Travar a economia, aumentar o peso, né? O peso da roda, porque aumenta os gastos, aumenta o peso disso rodar. E aí, se você injeta dinheiro, digamos assim, da margem de 5%, injeta dinheiro, consequentemente a roda já começa a rodar um pouco mais acelerada, chega lá para novembro, dezembro, aprova a questão do 14º, top, show de bola, beleza? Então esse é o vídeo, ficou um pouquinho longo, mas eu falei, depois recapitulei para deixar para deixar bem explicado para você, certo? Quem não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá certo?
Mais tarde, live no canal aí. Tchau, tchau.